Hora de voltar para Brasília com mais discussão polêmica que deve seguir nos próximos dias por lá. Havia expectativa de votação da PEC das drogas ontem na Câmara dos Deputados, mas a discussão foi adiada. E para a gente entender melhor o assunto, a gente convida agora para participar ao vivo aqui do Jornal da Manhã o deputado federal do PL do Amazonas, capitão Alberto Neto, a quem agradeço a participação. Deputado, bom dia. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan e explicar para a população o que está acontecendo na Câmara dos Deputados sobre a PEC 45, que fala sobre a criminalização do uso das drogas. Os argumentos contrários e favoráveis ao avanço dessa PEC, deputado, giram em torno da constitucionalidade ou não dessa criminalização. Quando a CCJ deve voltar a discutir essa questão e qual deve ser a decisão, pelo menos na CCJ? Hoje, nós conseguimos mostrar, através de um requerimento chamado retirada de pauta, que a CCJ tem a maioria para aprovar a constitucionalidade dessa PEC 45. Explicar para a população o que nós estamos fazendo na CCJ e o que o Congresso está fazendo é constitucionalizar algo que já está na nossa lei. A lei de drogas, quando fala lá no artigo 28, ele já diz que o uso das drogas é crime, só que não existe a pena de prisão. São penas ou penas alternativas, trabalhos comunitários, advertência, uma questão educativa também, como utilização como pena, mas não existe pena de prisão para o usuário. Há uma discussão no STF sobre esse tema, sobre o artigo 28 da lei de drogas, e nós percebemos que, mais uma vez, o STF interferiu no Legislativo. E o que o Senado Federal fez foi, já que o STF tem dúvidas sobre o artigo 28, se é crime, se não é crime, então nós vamos colocar na Constituição para os guardiões da Constituição possam respeitar, dizendo que a população brasileira acredita e quer que o uso das drogas no nosso país se torne crime. Então nós vamos colocar isso lá no artigo 5º, inciso 80 da nossa Constituição, dizer que o uso das drogas é crime, mas deixando claro que não existe a pena de prisão. Deputado, bom dia. Sempre que nós conversamos aqui com uma colega ou um colega do senhor, o primeiro argumento é este, da invasão, suposta invasão do Supremo Tribunal Federal numa área que é do Legislativo, que é um argumento importante, bastante importante. Mas essa decisão está sendo tomada com o fígado para mostrar ao Supremo quem manda, ou é uma decisão consciente de que o Brasil vai sair melhor com essa alternativa do que com a alternativa anterior? Eu deixando claro que praticamente a Constituição está repetindo o que está na nossa lei de drogas. Então, é notoriamente uma reação do STF, onde fala até que a quantidade, você pode plantar tantas quantidades de plantas de maconha na sua casa, coisa que vai de encontro com o que nós legislamos. Isso é um grande absurdo que o STF está causando no legislativo do nosso país, está interferindo, está quebrando a harmonia entre os poderes, isso vai contra a nossa Constituição. Então, o Congresso reage. É uma reação do Congresso, de iniciativa do Senado Federal, que respeita essa iniciativa e concordo. Eu acho que precisamos colocar na Constituição porque é uma vontade popular. Então, é uma pesquisa do Datafolha, onde mostra que há um crescimento de pessoas que são contra a legalização da maconha. Imagine das demais drogas. Eu sou do Amazonas, não sei se vocês estão acompanhando um caso da morte de uma dançarina do Garantido, que é muito conhecida lá do meu estado, por uso de uma droga que é a cetamina, que é um tranquilizante para animais grandes, de cavalo, por exemplo. E tem sido, assim, os vídeos são uma coisa horrorosa para a gente observar que o que aconteceu com a dançarina do Garantido acontece com milhares de famílias, como aconteceu na minha família, como as drogas destroem as famílias do nosso Brasil. E aí o brasileiro disse, nós somos contra isso, nós somos contra as drogas, mas em o STF, e nós legislamos lá em 2006, dizendo, o uso de drogas, lá no artigo 28, é crime, mas não tem pena de prisão, para não dizer que nós estamos lotando os presídios com usuários de drogas, que isso é uma grande mentira. Não há pena de prisão para usuários de drogas. O STF interfere, que você pode usar droga
pode até plantar, ter uma certa quantidade de drogas, e o Congresso reage dizendo não, está errado, vamos colocar na Constituição que o uso de drogas é crime sim. Deputado, o senhor citou esse caso do Amazonas, que é um caso impactante mesmo, né? Uma história horrorosa. Coisa horrorosa. Mas essa triste. cetamina foi comprada, por exemplo, com receita, né? A polícia investiga a compra da cetamina com receita em loja veterinária. Não é? E assim como acontece, claro, uma comparação aqui um pouco distante, mas ou seja, a droga não tem essa finalidade, né? É uma medicação que foi usada como droga, comprada do ponto de vista legal, de maneira correta, com receita e tudo mais. A gente está nessa discussão toda aqui sobre maconha, se planta, se não planta, mas é o seguinte, as bocas de fumo que existem em São Paulo, por exemplo, aqui perto da gente, onde a gente está aqui, região central de São Paulo, elas vão continuar funcionando a plena fumaça, para fazer um trocadilho infame aqui, né? Não parece uma discussão meio distante do mundo real? Eu nem sei se é certo ou errado, não cabe a mim entrar nessa discussão aqui, mas a discussão não parece muito distante do mundo real? São Paulo tem aqui drive-thru das drogas, do lado do aeroporto de Congonhas. Quer dizer, e aí, né? Vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Agora, a pergunta seria correta. A liberação das drogas, o que mudaria também? Será que nós não estaríamos aumentando a utilização e causando um caos na nossa saúde? A pergunta contrária também deveria ser feita. Se o combate das drogas está ineficiente no nosso Brasil, nós temos que rever a política desse combate. Porque o povo brasileiro decidiu, nós temos pesquisas, foram eleitos deputados, senadores, que estão expondo a vontade popular, dizer que nós queremos, sim, a criminalização do uso das drogas. É uma vontade da população. Agora, se o combate das drogas está eficiente, é uma pergunta que nós precisamos fazer e a resposta é muito clara. O combate está ineficiente. O investimento em segurança pública desse governo federal é um investimento pífio e os investimentos anteriores ainda é muito ruim. Nos estados, o investimento é muito baixo. Segurança pública é algo caro que precisa... Eu fui capitão da polícia, estava nas ruas até uns anos atrás, estava fazendo esse combate de proximado ao combate às drogas, já aprendi diversos traficantes. O Amazonas faz fronteira com os maiores produtores de droga do mundo, é verdadeiro um caos, é um dos responsáveis dos grandes homicídios no nosso Brasil é o tráfico de drogas. Então a gente precisa levar a segurança pública a sério. Nós fazemos nas secretarias de segurança pública, é uma crítica em todo o Brasil, inclusive principalmente do governo federal, nós fazemos um puxadinho, a gente faz ali uma manutenção da segurança. Nós não fazemos o investimento sério, necessário que precisamos para vencer essa guerra. Amanda? Bom dia, deputado. Vou fazer um pouco de cor ao Rafael, porque isso que o senhor acabou de dizer mostra, então, que a discussão está errada, né? Talvez seja um pouco jogar para a torcida, para a plateia, quando você coloca na Constituição uma coisa que já vale na lei, ou seja, vai continuar exatamente igual ao que já acontece desde 2009, quando foi sancionada a lei das drogas, exatamente por Luiz Inácio Lula da Silva. Isso só fez com que a população carcerária explodisse. O que o Supremo discute é definir critérios objetivos para diferenciar usuário e traficante. E essa questão continua em aberto se essa lei, por exemplo, se essa PEC das drogas for aprovada na Câmara dos Deputados. Quando a gente fala em diferenciar usuário e traficante, quer dizer que cada polícia de cada estado, de cada região, de cada município tem critérios diferentes. Isso depende também da cor, da cor da pele, da raça, da origem social. Num bairro pobre, normalmente alguém pego com uma pequena quantidade de drogas será enquadrado como traficante, e num bairro rico da Zona Sul, essa pessoa não vai continuar. A questão da Cracolândia, por exemplo, parece ser mais uma questão de saúde pública, tanto é que entra governo de direita, de esquerda, e ninguém consegue resolver o problema aqui em São Paulo. Quer dizer, os deputados e senadores não deveriam estar se debruçando sobre outras questões que efetivamente combatam a criminalidade, combatam as drogas, do que só jogar para uma plateia e manter uma norma que já existe e claramente não está funcionando? Amanda, o fórum de discussão sobre esse tema é o Congresso Nacional, não pode ser o STF não tem legitimidade para discutir esse tema. Esse tema
é um tema de discussão no Congresso, dos deputados que foram eleitos, e não o STF querer discutir se a quantidade de uso, se é crime, se não é crime, se você pode plantar maconha na sua casa, se não pode. O STF não pode estar discutindo esse tema, porque nós temos uma legislação que foi discutida, como você disse, em 2006. Essa questão do pobre que em pequenas quantidades que é preso ou não, isso é uma narrativa da esquerda, que eu, como policial, vi isso de perto, que não existe. A lei é muito sábia, no artigo 28, na lei de drogas, ela separa, no artigo 28, a questão da posse, no artigo 33, ela fala do tráfico de drogas. Ela não diz sobre quantidade. Nós trabalhamos a questão do cenário. Porque imagina, um traficante, ele sabe da quantidade de drogas pequena que você não é, se você for pego, você é enquadrado como usuário, o que ele faz? Ele começa a vender drogas somente naquela pequena quantidade. E o que a lei atual diz? É o cenário que vai mostrar se ele está usando aquela droga para a venda ou não, independente da quantidade, se tem balança de precisão, se tem dinheiro trocado, se há a quantidade de droga, se há o usuário ali que ele passou essa droga para o usuário. Existe um cenário que o juiz, o policial, o delegado, o policial que fez o flagrante, o delegado que vai fazer o inquérito, o juiz vai analisar se o cenário é um cenário de tráfico de drogas. Então, a lei é muito sábia. O que o STF está fazendo é interferir nos poderes. Então, o Congresso diz, se o STF está interferindo, então vamos colocar praticamente o artigo 28 aqui, na lei de droga, a lei de drogas aqui na nossa Constituição, dizer que a população não quer a liberação das drogas. Agora, se a questão dos usuários, os problemas dos usuários, eu tive casos na minha família, eu tinha um tio de criação que morreu, foi morto por um traficante porque ele virou dependente químico, tornou a vida da minha avó um verdadeiro caos, roubando computadores, televisão, o dinheiro da sua aposentadoria, até que ele foi morto pelo tráfico. Então, o que aconteceu na minha família acontece na família de milhares. Então, a gente precisa discutir as soluções. Agora, a liberação das drogas, se a gente consegue resolver esse problema, a população já disse que não. Então, o Congresso faz à vontade e é a voz do povo. Beraldo? Bom dia. O senhor citou o caso do seu tio e, obviamente, a gente vê até pela Cracolândia, as imagens da Cracolândia, pessoas que estão ali efetivamente dependentes das drogas. Mas esse é um mercado multibilionário e existe tanto dinheiro que os grupos, as organizações criminosas que atuam no tráfico de drogas se tornaram extremamente poderosas. Esse dinheiro vem do usuário. Então, quando a gente vê a bancada da droga no Congresso Nacional dizer que usuário de droga é uma questão de saúde pública, isso se confronta com o discurso dos maconheiros e defensores da maconha, por exemplo, de que maconha não vicia, que maconha é coisa medicinal, que faz bem à saúde, etc. Tem a turminha da cocaína do final de semana, do êxtase e tal, que não tem nada a ver com esses casos extremos, e tem uma quantidade enorme, eles nos rodeiam onde quer que a gente vá. O senhor não acha que é o caso do Congresso Nacional ir além e tomar medidas para responsabilizar de fato quem financia o tráfico de drogas, que são os usuários, e promover aumento da capacidade carcerária do Brasil e pôr na cadeia quem precisa ser punido, porque as pessoas precisam ter consequência diante de seus atos. E eu vejo que é muito legal defender droga enquanto tá ali fumando seu baseado, cheirando o seu pozinho, ficar nesse discurso, mas na hora que a minha família sai nas ruas, as nossas famílias saem nas ruas, somos nós que sofremos as consequências. Concordo contigo, por isso que a Constituição, vamos colocar isso na Constituição para dizer o seguinte, olha, você que vai usar maconha, quero dizer para você que é crime, está na Constituição. O uso de maconha, o uso de êxtase, o uso de cocaína, o uso da droga ilícita é crime. Porque nós temos que entender, se é crime vender, para que a gente possa também ter um combate efetivo e reprimir e reduzir a quantidade do uso, nós temos que dizer também que o uso é crime. Porque se eu não digo que o uso é crime, se eu digo assim, você pode usar à vontade, que você não vai ser criminalizado, você não vai responder em nada por isso,
você está estimulando cada vez mais o uso das drogas. Então, se você estimula a venda, você também está estimulando o tráfico. Então, se nós queremos combater o combate das drogas de maneira efetiva, nós não podemos dar um libera geral. É isso que a esquerda, se você vê os discursos na CCJ, é um discurso de libera geral. O discurso desse governo é de liberação das drogas. Só que o Congresso tem a maioria que é contrária a esse discurso. Nós entendemos, sim, que é o usuário que financia, porque qualquer comércio, isso independente do produto, qualquer comércio, ele sobrevive pela venda. Se não tivesse venda, não teria o traficante. Então, nós temos que dizer, sim, que o uso é crime. E aí tem um combate efetivo ao tráfico de drogas. É o foco da discussão agora, né? Como o senhor estava explicando, o foco é simplesmente trazer para a Constituição o que já é lei. Perfeito, é isso. Tá bom. Nós estamos agora colocando na Constituição Federal algo que estava sendo discutido no STF, o artigo 28 da Lei de Drogas, que fala sobre o uso das drogas. Nós estamos dizendo que o uso continua sendo crime, mas deixando claro que não existe pena de prisão para esse crime. Há apenas alternativas, como está na Lei de Droga, advertência, trabalhos comunitários e educativos. Queria agradecer a participação, deputado. Falamos com o deputado federal do PL do Amazonas, capitão Alberto Neto. Seja sempre muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, é sempre um prazer estar na Jovem Pan.